Olá pessoal, uma boa noite. O tema de nossa aula de hoje é o estudo da terceira fase da fase externa e também vamos ver as demais fases da fase externa da licitação. Na aula passada vimos e estudamos quais são e como se forma a habilitação na licitação pública. Vimos que a habilitação se divide em qualificação jurídica, em qualificação fiscal, em qualificação econômico-financeira e a qualificação técnica. Ao final da habilitação, vão ser escolhidas as empresas que cumpriram as exigências do edital com relação à habilitação, né? Ou seja, se as empresas que querem participar daquela licitação específica, se estão de acordo, estão corretas com relação à qualificação jurídica, a sua qualificação fiscal, a sua qualificação econômico-financeira e a sua qualificação técnica. Ao final desta fase, vai ser escolhida as empresas que estão habilitadas, ou seja, as empresas que vão passar para a próxima fase do procedimento licitatório. Não são todas as empresas que normalmente passam, né? Uma vez que, se houver, por exemplo, uma empresa que possui uma dívida tributária, ou uma dívida trabalhista, né? Ou que há alguma irregularidade na sua documentação, ela já é desclassificada nesta fase da habilitação, né? Então, segue a próxima fase aquelas empresas que são habilitadas, aquelas empresas que receberam aí análise da administração pública e foram consideradas aptas a participar da próxima fase do procedimento licitatório. E a próxima fase dá-se o nome de julgamento e classificação das propostas. Os documentos que fazem parte da habilitação são sempre anexados em envelopes lacrados, né? Então, sempre que a empresa vai participar de uma licitação, ela vai apresentar dois envelopes. O primeiro envelope vai ter toda a documentação da habilitação, né? Toda a qualificação técnica, toda a qualificação fiscal, jurídica, né? Qualificação econômico-financeira. Então, toda na fase de habilitação vai ter o primeiro envelope, que é o envelope dos documentos de habilitação. O segundo envelope vai ter as propostas, né? Que vai ser aberto somente se a empresa passar pela fase da habilitação. Então, se a empresa passar pela fase da habilitação, é aberto o segundo envelope, que são as propostas. Que propostas são essas? As propostas de preço. Quanto que a empresa está cobrando para realizar aquela obra, para realizar aquele serviço, para realizar ali aquela para realizar aquela prestação de serviços, né? Então, é na fase do julgamento e classificação das propostas que vai ser aberto aqueles envelopes das empresas que foram habilitadas. Então, vamos pegar o seguinte exemplo. De 10 empresas habilitadas de uma licitação, 7 foram realmente aprovadas para a próxima fase. Nessa próxima fase vai ser aberto os envelopes de propostas. Então, a empresa A, por exemplo, numa licitação que vai tratar de venda de papel sulfite, de papel A4 para a administração pública. A empresa A vai apresentar a sua proposta com o preço X, a empresa B com o preço Y, a empresa C com o preço Z, e assim sucessivamente, né? Então, essas 7 empresas que foram habilitadas vão ter os seus envelopes abertos, né? Vão ter os seus envelopes de propostas abertos. E é nesta fase de julgamento e classificação das propostas, né, que os licitantes que foram então habilitados vão ter ali as suas propostas reveladas a todos para verificar qual que é a proposta melhor, qual que é a proposta mais barata. Lembrando que sempre as propostas apresentadas vão ser julgadas de acordo com os critérios previstos no edital. Então, se o edital falar que vai ser analisada, que vai vencer a licitação a proposta mais barata, a proposta que tiver o valor mais barato vai vencer aquela licitação. Se uma outra licitação falar que a proposta apresentada é a de melhor técnica, então vai ser verificado qual proposta que possui a melhor técnica vai vencer aquela licitação.
né? Então, o julgamento e a classificação das propostas é feito por ordem e pelo critério de julgamento previsto no edital. Tá? Lembrando que no julgamento das propostas sempre deve ser considerado, né, o respeito aos princípios da publicidade e objetividade, ou seja, né, a proposta não pode ter um julgamento, né, subjetivo, tem que ser um julgamento objetivo de acordo com aquilo que está previsto no edital. Se o edital fala que deve ser o melhor preço, o preço mais em conta, vai ter que ser dessa forma o julgamento daquela licitação. E também tem que ser dado vista, ou seja, todo mundo, todos os participantes da licitação podem verificar as propostas ali dos demais quando chegar nessa fase que é o julgamento e classificação das propostas, que é que é o respeito ao princípio da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Lembrando que nesta fase, então, a empresa, a administração pública vai separar todas as propostas e colocar em ordem de julgamento. Ou seja, a empresa que apresentou a melhor proposta de acordo com o edital fica em primeiro lugar. A segunda melhor proposta, em segundo, terceiro e assim sucessivamente. É claro que nessa situação a primeira colocada, né, foi a empresa A, por exemplo, que apresentou um preço mais baixo, venceu a licitação pública. Né? Não significa dizer que ela realmente vai ganhar aquela licitação. Por quê? Porque pode acontecer dessa empresa no futuro for desclassificada por alguma irregularidade cometida. Se acontecer isso, né, o segundo colocado assume aquela licitação. E é por isso que é bastante importante fazer a classificação das propostas. Não é simplesmente verificar quem venceu a licitação e acabou a licitação. Não. Se houver a necessidade, né, de desclassificar a primeira colocada, quem vence a licitação é a segunda. E se a segunda for desclassificada, vai para a terceira. E assim sucessivamente. É por isso que é importante fazer não somente o julgamento da proposta vencedora, mas também fazer a classificação de acordo com o julgamento feito pela administração pública. Né? Importante que a proposta de preço apresentada pela empresa, né, pelo licitante, não pode ser zero. Né? Ou seja, não pode ser um preço extremamente baixo ou um preço que a gente chama de preço vil. Né? A administração pública pode negar essas propostas que possuem uma vantagem, uma grande desvantagem em alguns licitantes. Né? Então, não há possibilidade de ter um preço zero, né, em alguma proposta de preço. Até já vimos isso, né, em outras aulas. Né? Que é a que a gente chama de proposta de valor simbólico, valor irrisório, valor zero, né? Proposta inexequível. Então, a proposta tem que ter ali o valor certo, real, daquele serviço, daquele produto que está sendo vendido para a administração pública, né? E é o preço que é a proposta apresentada por aquele licitante. Quem vai vencer? Quem apresentar o preço mais baixo. Né? E de acordo, né, com os critérios de julgamento ali do edital. As propostas, então, são classificadas, como falei, né, ordenadas de acordo com critérios de avaliação. Primeiro colocado, proposta mais barata. Segundo colocado, a segunda proposta mais barata. E assim sucessivamente até o último colocado, que foi habilitado para essa terceira fase. Né? Então, quanto os envelopes, né, como a gente já falou, eles são sempre dois envelopes, o primeiro com os documentos de habilitação e o segundo com as propostas. Todos esses envelopes devem ser sempre apresentados na sua forma lacrada, com a identificação da empresa para saber de quem que é aquela documentação, de quem que é aquela documentação de habilitação e de quem que é aquela documentação ali do julgamento e classificação das propostas. Né? Feito essa classificação, né, de todas as propostas, temos então ali todos os colocados. O primeiro colocado, que é a proposta mais vantajosa para a administração.
segundo, terceiro, até o último colocado ali daquela licitação. Então, feito essa organização das propostas de acordo com o critério de julgamento previsto no edital, encerra-se a terceira fase, que é o julgamento e classificação das propostas. Nessa fase, a administração pública única e exclusivamente vai fazer o quê? Vai verificar as propostas apresentadas e colocar na sua ordem de julgamento. Ora, se a administração pública fez um edital com menor preço, vai ser colocado a ordem de acordo com o que está previsto ali no edital, do mais barato para o mais caro. Né? Feito isso, partimos para a próxima fase da licitação pública, que a gente chama de homologação. Na homologação, a administração pública vai verificar tudo o que aconteceu na licitação pública, né? Se há alguma ilegalidade praticada. Então, a homologação é realizada pela administração pública com o único intuito de verificar se todas essas fases anteriores, o julgamento e a classificação das propostas, a habilitação, o edital, se tudo foi praticado de acordo com a lei. É uma forma de verificar a legalidade da licitação. Se houver alguma ilegalidade, anula-se todo o procedimento licitatório e começa tudo de novo. Se tudo foi feito de acordo com o que prevê a lei, a licitação pública ela é homologada, né, que é o ato administrativo, né, aliás, a homologação é um ato administrativo, vimos no semestre passado, né, que tem o intuito de verificar a legalidade de um outro ato. Então, a homologação serve para para a administração pública dizer ao particular que a licitação aconteceu na forma legal, que a licitação respeitou ali a lei. Então, nessa quarta fase da licitação pública, é feito única e exclusivamente a apuração da legalidade da licitação. Né? Se a licitação ocorreu dentro da legalidade, a licitação é homologada, ou seja, esse ato homologar a licitação significa dizer que a licitação cumpriu a lei. Né? É para isso que serve o ato da homologação. Depois, terminado a quarta fase da licitação pública, partimos para a adjudicação. Nessa fase da adjudicação, né, é o momento pelo qual, né, é atribuído um vencedor para aquela licitação. Né? É o momento realmente de dizer aquele primeiro colocado da terceira fase que ele venceu ali a licitação, né? Que ele realmente tem ali o direito, né, de que se a administração pública for realizar o contrato, realize com aquela empresa vencedora. Né? Então, a adjudicação é o ato pelo qual a administração pública atribui ao vencedor da licitação o objeto da licitação. Né, que vai ser realizado, e o próximo passo depois da adjudicação é a realização do contrato administrativo entre o vencedor da licitação e a administração pública. Importante dizer que a empresa que vencer a licitação, ela não possui um direito adquirido de contratação. Né? Ou seja, se a administração pública, ao término da licitação, verificar que não é mais necessário aquela licitação, ela pode simplesmente revogar a licitação, né, e sem qualquer tipo de indenização para aquela empresa que venceu. Então, a empresa que vencer a licitação, ela não tem direito adquirido de contratação. Né? Ela constitui apenas uma expectativa de direito de que, se a administração pública for realizar aquele serviço, for comprar aquele produto objeto daquela licitação, tem que fazer com quem venceu a licitação. Não significa que, se a administração pública entender e verificar que não é mais necessário aquela licitação, pelos motivos de conveniência e oportunidade, ela pode simplesmente revogar o procedimento licitatório sem qualquer tipo de indenização àquela empresa que venceu a licitação. Né? Então, isso é uma coisa bastante importante, né, que acontece na fase da adjudicação. A administração pública, se for realizar o contrato, tem que fazer, obviamente, com quem venceu a licitação, mas não, se ela não for mais realizar o contrato,
ela pode revogar o procedimento licitatório e ele não mais acontece, né? Que é o que a gente fala que a adjudicação ela não confere direito adquirido, mas sim apenas uma expectativa aí de direitos, tá? Que é o que está previsto no artigo 50 da Lei 8666/93. Tá? Decorridos depois mais de 60 dias da entrega das propostas, ou seja, se a administração pública não julgar aquelas propostas no prazo de 60 dias da entrega, né, ela não analisar essas propostas no prazo de 60 dias, né, todos os licitantes eles ficam liberados de manter aquele preço. Né? Então, por exemplo, a empresa apresentou lá um preço de R$ 60.000 para a realização, para a venda de um produto para a administração pública, qualquer produto. Né? A administração pública demora mais de 60 dias para concluir a licitação, né? Para concluir ali o julgamento de quem venceu a licitação. Se isso acontecer, o licitante que apresentou aquela proposta está liberado de manter aquele preço, mesmo porque o preço pode variar de acordo com a inflação, dependendo do produto, com alta de dólar, alta do euro, enfim, depende, se for um produto, principalmente um produto importado. Né? Ou que a matéria-prima para a realização daquele produto depende de uma aquisição no mercado exterior. Né? Então, essa situação ela pode influenciar em muito no preço final e na proposta apresentada. Né? Então, passados 60 dias, não tem mais vinculação e a empresa que está participando daquela licitação não tem mais obrigação de manter aquele preço. Ela pode falar que o preço mudou e, de acordo com o artigo 64, parágrafo 1º da Lei de Licitações, ela está liberada dos compromissos assumidos perante a licitação pública. Né? Então, o procedimento licitatório não pode demorar mais do que 60 dias por conta do artigo 64, que libera o licitante dos compromissos assumidos perante a licitação, caso ela ultrapasse esse prazo de 60 dias. Com isso, então, a gente encerra a aula de hoje. Encerramos também a apostila sobre as fases da licitação pública. As fases da licitação, elas se dividem, né, no edital, que já vimos, a fase da habilitação, a fase do julgamento e classificação das propostas, a fase da homologação e, por último, a fase da adjudicação. Peço sempre a todos que leem a apostila, frequentem as aulas do Microsoft Teams para esclarecimento das dúvidas e também para a resposta aos questionamentos, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Bom estudos a todos!